Muitas pessoas não sabem, mas quero que você ouça com muita atenção as duas profecias bíblicas que ocorrerão no rio Eufrates. Antes, veremos alguns detalhes importantes sobre ele. A primeira é a seca do rio Eufrates. Fique aqui conosco para saber o porquê ele secará e qual será a segunda profecia, sendo considerada a profecia mais assustadora da Bíblia. O rio Eufrates, com sua majestosa extensão de 1.700 metros, é mais do que uma simples corrente d'água. É uma veia pulsante da história da Ásia Ocidental, originando-se nas alturas da Turquia. Sua jornada sinuosa atravessa a Síria e Iraque, entrelaçando-se com o rio Tigre no espetacular delta do Chatal Árabe, desaguando finalmente nas águas cintilantes do Golfo Pérsico. Além de seu papel geográfico, o Eufrates é um protagonista literário, aparecendo em mais de 50 passagens bíblicas. Sua presença não apenas sustentou civilizações com irrigação e transporte, mas também alimentou a imaginação humana, tornando-se um símbolo eterno de poder e mistério. O livro do Apocalipse traça uma profecia intrigante sobre o rio Eufrates, prevendo que ele secará como um dos 7 julgamentos. Esta visão apocalíptica suscita um amplo espectro de interpretações entre os cristãos. Enquanto alguns evitam o estudo do Apocalipse por sua complexidade e simbolismo, outros mergulham profundamente em suas páginas buscando compreender as mensagens divinas. O Apocalipse singularmente promete bênçãos para aqueles que o leem e meditam sobre suas palavras, criando uma aura de mistério e urgência em torno da profecia do Eufrates, que muitos veem como um prelúdio para eventos futuros. A Bíblia é notavelmente rica em profecias sobre o futuro, apresentando um total de 735, 5 delas ao longo de suas páginas. Essa densidade profética é realmente impressionante. Ainda mais surpreendente é o fato de que 596 dessas profecias já se realizaram, resultando em uma taxa de precisão de 81%. O mais intrigante é que essas previsões não apenas ocorreram, mas se cumpriram de maneira exata, alinhando-se perfeitamente com o que foi previsto. Esse alto índice de acerto não apenas valida as profecias já realizadas, mas também reforça que as profecias restantes ainda não cumpridas irão se concretizar no futuro. O rio Eufrates é mencionado em Apocalipse 16, uma seção do livro que muitos interpretam como descrevendo eventos do futuro próximo. O Apocalipse é frequentemente dividido em 3 períodos distintos: o presente, capítulos 1 ao 5, o futuro próximo, capítulos 6 ao 16, e um futuro mais distante, capítulos 20 ao 22. A Bíblia nos mostra que o rio Eufrates desempenhará um papel relevante em um dos próximos eventos profetizados. Embora os detalhes precisos e a cronologia desse acontecimento sejam incertos, há uma percepção de que esse evento terá consequências significativas para as regiões e comunidades afetadas. O livro do Apocalipse detalha uma série de eventos apocalípticos que precedem a segunda vinda de Jesus Cristo, conhecidos como o período da tribulação. Este período é caracterizado por intensa adversidade e devastação. Os julgamentos da tribulação são categorizados em 3 séries: os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Conforme avançam, esses julgamentos tornam-se progressivamente mais severos. O clímax é marcado pelo derramamento dos 7 últimos julgamentos, que trazem eventos catastróficos como terremotos mundiais, escuridão e a ruína da Babilônia. Um dos julgamentos proeminentes descritos no Apocalipse é a seca do rio Eufrates, apresentada como o 6º julgamento da tribulação. Este evento apocalíptico, simbolizado pelo Eufrates secando, é interpretado por alguns como um prelúdio que facilita a marcha de grandes exércitos orientais, potencialmente de nações como China, Índia e Japão, em direção ao Ocidente. Esta interpretação sugere uma transformação do rio em uma espécie de estrada para esses exércitos, como parte do cenário para os eventos finais descritos no Apocalipse. O enigmático movimento dos exércitos do Oriente em direção ao Ocidente ganha contornos ainda mais proféticos quando conectado à misteriosa secagem do rio Eufrates. Esta antiga profecia sugere que eventos de magnitude cósmica estão se desenrolando, e o Eufrates, mais do que um simples rio, pode ser o palco de um dos confrontos finais da humanidade. À medida que as nações orientais ascendem, a secura do Eufrates não é apenas geográfica, mas também um simbolismo poderoso de mudanças e conflitos iminentes. O que será desencadeado quando as águas se retirarem completamente? A profecia do Eufrates é um sinal inquietante de tempos turbulentos no futuro próximo.
O cenário geopolítico toma contornos proféticos à medida que as grandes nações da Ásia Oriental emergem como atores centrais. Surpreendentemente, a história revela uma ausência de conflitos diretos entre Israel e estas potências além do Eufrates. Contudo, as palavras proféticas de Daniel lançam uma sombra intrigante sobre os eventos futuros. No coração da profecia, um rei do Oriente surge envolto em tensões com forças distintas, o rei do Sul, o rei do Norte e uma misteriosa força do Oriente. Será que estamos à beira do cumprimento de uma antiga visão, onde o destino de nações e o desenrolar da história se entrelaçam de maneira indelével? O palco está montado, e as profecias se agitam. Daniel capítulo 11, versículo 32 ao 39, escreve sobre um líder que sabemos que é o Anticristo. Ele usa palavras suaves para desviar muitos da aliança, enquanto os verdadeiros crentes permanecem firmes, apesar das adversidades. Haverá traições e perseguições, mas aqueles com discernimento enfrentarão provações para sua purificação. Ele se levantará contra todos os deuses, exaltando um Deus desconhecido e fortalecendo-se com riquezas. No entanto, em meio a este cenário turbulento, haverá uma distribuição de terras e honras para aqueles que permanecem fiéis, antecedendo eventos significativos ligados à segunda vinda de Cristo. O palco está sendo preparado para uma profunda transformação espiritual e geopolítica na culminação da grande tribulação. O Anticristo enfrentará a resistência global, com forças convergindo contra ele do sul, norte e leste, conforme descrito em Daniel capítulo 11 versículo 44. Este confronto épico, ainda em curso na segunda vinda de Cristo, tem seu auge no Vale de Armagedon. O Apocalipse do Novo Testamento amplifica essa visão, enfatizando o papel crucial do Oriente no grande embate final. Os reis do Oriente, conforme Apocalipse capítulo 16 versículo 14, unem-se a uma coalizão global de líderes, convergindo para a batalha do grande dia divino em Armagedon. Uma profecia antiga e um livro visionário convergem, apontando para um momento decisivo na história da humanidade. Essa série de eventos, marcada pelos 7 julgamentos vis, representa os juízos mais intensos e decisivos da história da humanidade. Em Apocalipse, as 7 taças da ira divina, especificamente no capítulo 16, são descritas como uma série de julgamentos divinos destinados a punir a terra e seus habitantes durante a grande tribulação. A 6ª taça é derramada sobre o rio Eufrates, que seca, preparando o caminho para os reis do Oriente avançarem. O Eufrates, um rio histórico e geográfico de imensa importância, serve aqui como um poderoso símbolo de mudança e preparação para conflitos vindouros. A seca do Eufrates, portanto, não é apenas um evento natural, mas um acontecimento carregado de simbolismo, marcando uma virada dramática na narrativa apocalíptica e preparando o cenário para eventos de proporções épicas como o Armagedon. O cenário apocalíptico de Armagedon, envolto em profecias e simbolismo, representa o palco final da batalha entre as forças divinas e malignas. A menção da seca do Eufrates e a preparação para os reis do Oriente ressoam com um sentido iminente de confronto cósmico. Armagedon, embora envolto em certa ambiguidade geográfica, simboliza um lugar de convergência histórica de batalhas e agora a conclusão épica da história humana. No ápice desse conflito, Jesus Cristo retorna não apenas como Salvador, mas como Conquistador Supremo. Sua presença no Monte das Oliveiras é o início de uma nova era, marcada por justiça, paz e reino divino. A derrota do Anticristo, do falso profeta e de Satanás sinaliza o triunfo final do bem sobre o mal. Neste contexto, a menção de Jesus pisando o lagar da fúria da ira do Deus Todo-Poderoso é poderosamente evocativa. Representa não apenas a derrota dos inimigos divinos, mas também a purificação e restauração da terra. O Armagedon, portanto, não é apenas uma batalha, mas o culminar de um plano divino, onde todas as injustiças são retificadas e a verdadeira ordem é restaurada sob o reinado eterno de Cristo. Esses eventos escatológicos, embora misteriosos e complexos, têm um propósito maior dentro do plano divino revelado na Bíblia. Eles servem como lembretes poderosos da soberania de Deus sobre o curso da história e da natureza. Assim, cada peça desse quebra-cabeça profético reforça a confiança na supremacia divina, garantindo que mesmo diante das incertezas do futuro, Deus permanece no controle absoluto de tudo. A profecia dos 4 anjos no rio Eufrates, como descrita em Apocalipse 9, é a mais assustadora da Bíblia.
Ela destaca um momento crítico durante a tribulação, onde anjos acorrentados são libertados para executar o julgamento divino. O Eufrates, tradicionalmente um símbolo de vida e civilização, assume aqui uma conotação profética sinistra, servindo como palco para eventos de magnitude sobrenatural. A liberação desses anjos, meticulosamente agendada em dia, hora, mês e ano exatos, indica um ponto de virada dramático, sugerindo a gravidade e a escala das consequências que se desdobrarão. A linguagem apocalíptica reforça a seriedade deste evento, com a tarefa dos anjos sendo a causa de uma devastação sem precedentes, como a destruição da terça parte da humanidade. Este é um lembrete solene da soberania divina e do papel central que o Eufrates desempenha nos eventos finais da história humana. No trecho do Apocalipse 9, logo após a profecia da soltura dos 4 anjos amarrados junto ao rio Eufrates, João descreve uma visão apocalíptica de um exército de 200 milhões de cavaleiros que desafia interpretações. A magnitude desse número por si só sugere algo além da compreensão humana, talvez representando uma força tão vasta que transcende nossa capacidade de contagem. A descrição grotesca dos cavaleiros, carregando um ar de terror e destruição, levanta um véu entre o natural e o sobrenatural. Poderiam eles serem soldados humanos, cujas máquinas de guerra modernas são interpretadas de forma distorcida nas visões proféticas, ou seriam entidades sobrenaturais, demônios que personificam a causa e a destruição? A habilidade de João para compreender e descrever visões futuras, especialmente aquelas que envolvem tecnologia ou eventos modernos, é limitada pelo contexto de sua época. Assim, é plausível que ele tenha usado linguagem e imagens que melhor correspondessem ao que estava vendo, resultando em descrições que, para os leitores modernos, podem parecer estranhas ou até distorcidas. Enquanto uma interpretação literal de um exército de milhões de homens é uma possibilidade, a visão poderia igualmente representar forças malignas ou entidades demoníacas. A alusão aos gafanhotos em Apocalipse, seres que causam devastação e têm características sobrenaturais, pode sugerir que estamos diante de uma descrição simbólica de forças espirituais malignas em ação. Em última análise, a verdadeira natureza e identidade deste exército permanecem envoltas em mistério, deixando espaço para interpretações variadas e debates contínuos. A presença de seres maléficos, como os 4 anjos no rio Eufrates, dentro da narrativa bíblica, levanta questões profundas sobre a natureza do bem e do mal, assim como sobre o propósito divino em permitir o sofrimento e a adversidade. A visão de João sobre os 4 anjos no rio Eufrates não apenas delineia um cenário apocalíptico iminente, mas também ressoa com implicações teológicas profundas sobre a natureza do divino e o propósito da humanidade. O Eufrates, carregado de simbolismo histórico e geográfico, serve como um palco apropriado para eventos cósmicos que sinalizam a transição de eras e a concretização das profecias. A narrativa não é apenas um relato de calamidade, mas uma chamada à reflexão e ao despertar espiritual, evocando a mensagem urgente de ouvir e compreender as revelações divinas. O convite para ouvir em Apocalipse capítulo 13 versículo 9, ressoa como um apelo para discernir os sinais dos tempos e buscar entendimento nas profundezas da palavra de Deus, preparando-se assim para os eventos insondáveis que estão por vir.